Fala pessoal, essa live foi gravada em 1/6, onde discutimos os impactos da pandemia na educação. Espero que você goste. O Gabriel já apareceu. Oi, Gabriel, tudo bem? Tá ao vivo aí, tá aparecendo tudo certinho? Olá! Boa noite, Vini. Vini. Pessoal, então a gente tá dando... Ai, que bom! A gente tá dando início à live aqui. Eu tive uns probleminhas técnicos que a minha internet não tava funcionando legal. Eu tive que vir aqui do lado do roteador, ligar no cabo, então tá tudo meio que improvisado aqui. Desculpa o atraso pra gente iniciar. Olá, Nina. Tudo bem? Então a gente tá iniciando aqui a live hoje para a gente discutir sobre os impactos da pandemia na educação. Se vocês puderem compartilhar aí o link com as pessoas e vamos dar início então apresentando as convidadas aí. Hoje eu tenho aqui comigo duas professoras do mais alto gabarito. Tenho aqui minhas duas amigas, a Joyce Vanini, que é mestre em Sociologia, e a gente tem também aqui a Manu, que é mestre em Ciências Sociais. E a gente vai dar início com a Joyce se apresentando, falando um pouco sobre ela, falando um pouco sobre a experiência dela. Depois a Manu também vai falar um pouco sobre a experiência dela e a gente vai abrir aqui para todo mundo poder participar, com comentários, perguntas, e a gente vai fazer um debatinho legal aqui também. Então, começar agradecendo o convite do Cássio, meu amigo de longa data, companheiro de luta aqui na cidade de Pedreira. A gente faz parte do movimento aqui, do coletivo Rosa Branca. Sou Joyce, nascida e criada em Pedreira, e dou aulas no Colégio Vila Lobos de Amparo. Eu fui aluna do Colégio Vila Lobos, e agora voltei para dar aula. Desde 2011 sou professora lá, e dou aulas é um colégio que tem desde o ensino infantil, Fundamental 1, Fundo 2 e médio, e cursinho pré-vestibular. Eu dou aula em Fundo 1 de Filosofia, Fundo 2 de Filosofia, médio de Sociologia e terceiro curso de Sociologia e Geografia também. Então eu pego vários níveis, assim, né, de faixas etárias, gosto muito. E, bom, estou muito feliz de estar aqui, convite do Cássio, e também dividindo aí esse papo com a Manu, também companheira aí da área das ciências sociais, para a gente tentar fazer uma análise falando a partir da nossa experiência, mas sempre trazendo problemáticas mais amplas e mais estruturais, né? O Cássio pediu para eu começar relatando um pouquinho de como foi para a gente migrar tão abruptamente para o ensino remoto, né? Bom, desde 2016, a gente tem algumas ferramentas digitais lá no colégio, cadernos digitais, onde a gente pode pôr o material de apoio para os alunos e tudo mais. Isso de Fundo 2, médio e cursinho. E Fundo 1 infantil, agenda digital para comunicar com os pais. Só que essas ferramentas, elas eram usadas de uma maneira mais na área de comunicação, no caso da agenda digital, e no caso do caderno digital, era um apoio para as aulas, né? Então, o professor estava dando aula de algum assunto, achava interessante compartilhar com os alunos um texto extra, colocava lá na plataforma, mas não tinha essa obrigatoriedade, sabe? Nem por parte dos alunos, nem dos professores. Então, a gente usava isso como apoio. Aí, no momento que fomos pegos um tanto de surpresa, né, gente? Acho que todos nós, assim, eu dou aula de atualidades, eu dei uma aula em fevereiro sobre a Covid-19, antes dela ter o nome Covid-19, né, o processo aí até dar o nome para essa doença, e eu lembro que a gente estava junto com a discussão da maioria dos meios de comunicação da época, achando que, como o índice de mortalidade nem é tão grande, não vai dar ingenuidade, né, como a gente tem que ter humildade para reconhecer que... Né? Não tinha como prever, né?
Não tinha como prever. Aí, quando as aulas, né, a gente foi comunicado ao governo do estado, que ia ter uma semana aí de transição, aí a gente, bom, por um lado, a parte positiva foi que a gente já tinha essas ferramentas. Nós não precisamos contratar uma nova ferramenta digital ou correr atrás disso. A gente já tinha. A dificuldade foi, então, construir um processo pedagógico em cima dessas ferramentas. E, claro, né, treinar as pessoas, capacitar as pessoas, desde professores, alunos, as famílias, em como usá-las, né? Porque, como era opcional, tinha muita gente que optava por não entrar, né? Fazia aquele uso bem básico. Às vezes, os professores só subiam, assim, um PDF extra, não tinham dimensão de todos os recursos da plataforma. Então, assim, foram semanas muito complicadas, muito estressantes pela situação do país. Eu acho que todos os trabalhadores, todas as pessoas, né? O impacto foi grande. Mas nós, da área da educação, tendo que, mesmo com todo esse estresse, pensar estratégias pedagógicas, né? Aí, as primeiras semanas, até a Páscoa, né? Nós ficamos com essas ferramentas fazendo atividades que a galera na área da educação chama de assíncronas, né? Que não são ao vivo. Então, a gente colocava lá o material, e aí, assim, sugerimos, num primeiro momento, que os professores utilizassem material de apoio de vídeo, material de apoio escrito e exercícios pela plataforma. No caso dos pequenos, essas instruções, claro, gente, eu vou falar de maneira geral aqui, tá? Porque cada ciclo tem uma especificidade. Então, no caso dos pequenos, coisas, claro, mais diminutas, mais pontuais, mas também com direcionamento, e essas instruções passadas por essa agenda. E no caso dos maiores, essa plataforma a gente já podia colocar as atividades assíncronas lá, né? Fizemos isso até a Páscoa, e aí a gente começou a pensar, poxa, mas e o contato humano, né? É complicado. A gente tem uma parte afetiva dentro da educação que a atividade assíncrona, ela tem a facilidade de você poder acessá-la no momento que você quiser, mas ao mesmo tempo não tem aquele carinho, né, o professor está aqui comigo nesse momento. E aí a gente começou a pensar outras alternativas e a gente optou por começar as lives depois da Páscoa. Claro, as crianças menores com menos tempo de live, porque é uma realidade diferente da faixa etária, mas é só um momento mesmo de comunicação, de carinho. E os mais velhos a gente difunde 2 para cima com lives no período de aula e tal. Enfim. E aí desde abril nós estamos, então, tendo atividades síncronas, né, ao vivo, essas lives, e atividades assíncronas na plataforma. E nesse processo a gente errou bastante, a gente corrigiu rumos e, né, foi instruindo e depois, né, ajustou as instruções. É complicado, assim, é de tentativa em erro, é uma construção mesmo, né, e tentamos também. Eu tenho a função, além de dar aula no colégio, eu sou facilitadora de tecnologia, então eu aprendo as ferramentas e faço os tutoriais e ensino tanto alunos quanto professores e pais. Então, assim, as primeiras semanas da quarentena foram muito puxadas, assim, não sei como, né, os colegas sentiram isso, para mim foi o mais impactante, porque agora a gente está no cansaço, né, de estar há muito tempo de quarentena, mas pelo menos a gente tem já uma vivência, a gente já consertou algumas coisas, então a gente está caminhando. Enfim, de maneira bem geral, é isso. Aí, Manu. Uhum. É interessante ouvir essa outra, assim, embora seja diferente, por alguns pontos também é muito parecido, né? Eu acho que principalmente a experiência nossa enquanto professora, né? De estar tendo que se reinventar, né? O que eu acho bastante, até em um certo grau, positivo. Eu estava pensando sobre isso hoje, no sentido de que, assim, o modelo, né, de escola, o modelo de sala de aula, né, ele é muito, assim, antiquado, né? Eu imagino que a escola particular é um pouco menos, mas continua sendo, né? Aquela coisa do professor portador da verdade lá ali na frente e os alunos todos, né, recebendo o conhecimento de forma, assim, passível, né? Eu acho que a gente já tinha que estar transformando isso há muito tempo,
Então, assim, por esse lado, eu até pensei que foi uma forma de forçar a educação se reinventar, né? O problema é que a gente vive em um país, né, com uma desigualdade muito grande, né? Então essa forma de se reinventar veio de um jeito meio atropelado, né? Principalmente na escola pública. Mas eu penso que na escola particular, né, em algum grau também, né? Porque assim, uma coisa é a tecnologia, né, os recursos materiais. Outra coisa é a disciplina, né, da pessoa estar em casa, essa questão do incentivo, né, dela sozinha ter que ter horário certo, né? Eu tenho alunos que falam, eu acordei agora, tipo, 5 da tarde ele tá acordando. Então, assim, são vários fatores, né, várias questões. Mas, bom, em relação à minha experiência, né, com a escola pública, bom, foi um pouco complexo, assim, digamos assim. Ainda está sendo bastante, na verdade, porque eu vou me apresentar rapidinho, assim, só para falar o meu percurso. Bom, eu estive na escola pública desde o meu início, né, quando eu ainda estava na graduação, eu já comecei a dar aula na escola pública, quando eu morava em Marília ainda, né, aí isso foi em 2013, e de lá para cá, várias experiências, como categoria O, né, que é aquela que é eventual, é uma categoria bastante precarizada, né, da educação pública, e até que eu passei no concurso, né, e tanto que eu voltei para Pedreira, né, no caso eu passei em Pedreira, e comecei a dar aula lá, como efetiva já, né, o que muda bastante também a situação do professor da escola pública, né, embora continue, de certa forma, bastante precarizada, ela muda bastante, né. E agora eu estou numa escola integral, que também é outra realidade. Porque a escola integral, né, acaba que quem está na escola integral são pessoas que têm aquela possibilidade de não precisar trabalhar, né. Então, também tem uma certa, assim, uma seleção social em algum sentido, né. Mas, mesmo assim, o que acontece, né? Na escola pública, a gente percebe que as pessoas, muitos alunos, eles não têm, né, os recursos, a internet, não tem celular, computador é uma coisa que você, tipo, esquece, porque computador, assim, acho que praticamente nenhum tem, né? É mais celular mesmo. E o que aconteceu, né? No início da quarentena, todo mundo estava muito perdido, né? E aí as recomendações que estavam vindo da diretoria de ensino eram muito fora da realidade, né? Então, assim, não, continua cobrando prova, continua fazendo, sabe? Como se a gente não tivesse dentro de uma situação de pandemia, né? Um estado de exceção bastante grave e bastante crítico, né? Principalmente se tratando do Brasil. Então, eu acho que isso agravou bastante a situação, esse romantismo, né, de pensar que a diretoria de ensino, assim, ainda está, né, vendo a situação como se todos os alunos estivessem numa situação perfeita. Então, todo mundo tem tecnologia, todo mundo tem celular, todo mundo tem internet e todo mundo tem uma rede de apoio. É como se estivesse acontecendo isso. Então, por exemplo, nesse bimestre a gente teve... nessa semana nós tivemos que fechar as notas. E foi extremamente complexo, né? Porque como que você fecha a nota considerando as atividades feitas, sendo que a gente tem que refletir sobre quem consegue acessar essas atividades e quem não consegue acessar essas atividades, né? Então, tem essa questão muito forte, assim, muito forte mesmo. E, assim, pensando por esse lado, na verdade, o que aconteceu, né? O governo, ele, ao invés de fazer, né, um pacote, de fazer algum acordo, né, para que essas pessoas, os alunos tenham acesso à internet, né, de uma forma mais, assim, democratizada, não, eles fizeram um acordo com alguma operadora, eu não sei exatamente como funcionou, mas os alunos, eles conseguem acessar o Centro de Mídias, que é o aplicativo do Estado,
entende? Então, assim, o aluno, muitas vezes ele tinha algum pacote de internet deles lá e ele não conseguia acessar, né, a internet, e agora ele consegue acessar somente o aplicativo do Estado, na qual está tendo as aulas remotas. Então, assim, eu penso bastante qual que é a concepção de educação, né, que esse governo tem, né, no sentido de uma educação, assim, bastante burocratizada. Então, o que está acontecendo? A gente está tendo que preencher planilha, cumprir calendário, fechar nota no dia certo, os alunos têm que estar assistindo às aulas e não pensando no que a educação representa em si, né? Será que esses alunos estão tendo uma formação real e crítica, né? Será que esses alunos estão realmente aprendendo alguma coisa? Ou eles só estão cumprindo tabela, né? E os professores, a mesma situação, né? Eu penso que essa seria uma oportunidade, por exemplo, da gente estar realmente se reinventando, mas o que eu vejo bastante é uma exigência e uma cobrança muito forte no sentido da gente manter uma normalidade que supostamente não existe e nem nunca vai voltar a existir, né? Que as coisas vão acontecer. Assim, eu imagino que nunca vai voltar exatamente, né, a ser como era. Então, assim, algo que me incomoda muito é essa, como eu posso dizer, como se estivesse realmente tampando o sol com a peneira, né? Então, o que importa são realmente os dados, é o cumprimento daquilo, é o preenchimento fechar nota, não sei o quê, e os alunos, eles nem sequer sabem o que está acontecendo, muitos, porque alguns não têm realmente um pacote de dados bom para usar a internet, e eles só assistem a aula, né? A aula nem sempre fala, de fato, sobre atualidades, né? Então, eles ficam realmente muito fechados, né? Naquela burocratização. Então, esse é um primeiro ponto, assim, que é uma crítica muito grande, que eu vejo nesse sentido, assim, de estar formando pessoas robôs, né? E não necessariamente uma educação mais humana, uma educação mais crítica, né? Uma educação mais formando cidadãos de fato, né? Então, eu penso que é um dos principais problemas, assim, além, né, claro, dessa exclusão, né? Eu estava vendo alguns dados sobre essa falta de acesso, né? Essa desigualdade de acesso à internet, né? E eu vi que 3 milhões e 500 alunos são matriculados na rede pública, porém, menos da metade está tendo acesso a essas aulas. Então, assim, é um número muito gritante, né, gente? É extremamente alarmante. Mas, para eles, a preocupação, ela está em torno do cumprimento, entende? O que importa é a gente fechar nota, depois a gente dá um jeito, depois a gente vê o que faz. E essa questão do que você comentou, Joyce, em relação à afetividade, né? Muitos alunos, eles só encontram isso na escola. Alguém para escutar, porque a gente sabe, né? A gente é muito mais do que professor, a gente é uma pessoa que está lá dando apoio, dando suporte, né? O Cássio, acho que também passa por essa situação, né? Então, a gente a escola, muito além, né, de produzir conhecimento, ela também produz uma sociabilidade, né? Extremamente importante. Eu penso que é muito complexo mesmo, uma situação bastante complicada. Bom, sobre a escola pública. Oi? Tem aqui um comentário da Silvinha. Estou na rede pública e particular. Existe um verdadeiro abismo entre as duas. A gente tem essa experiência dela.
Tem uma pergunta aqui já da Márcia Gonçalves. Deixa eu abrir o microfone da Joyce, que eu acabei fechando o microfone dela, porque... Na verdade, Cássio, é só complementar um pouquinho da desigualdade, que de fato, assim, existe uma desigualdade entre público e particular, mas também a gente tem que tomar cuidado com alguns estereótipos, porque mesmo na particular, a gente tem uma desigualdade entre os nossos alunos, que talvez não seja assim tão heterogênea quanto, mas existe também. E a gente morando em cidades menores, com uma infraestrutura, e nas maiores também, dependendo de onde a pessoa mora, mesmo que ela tenha dinheiro para pagar uma rede de internet, não tem disponível. Então, também... Nosso caso. A gente mora aqui no Jardim Andrade, algumas coisas não tem aqui, né? A gente tem algumas operadoras, outras não chegaram ainda no bairro. Então, a gente passa por isso com alguns alunos nossos também. Outra coisa, a Manu falou muito importante da rede de apoio. Por quê? Às vezes você tem o computador, mas era um computador para a família. Só que daí tá o pai e a mãe trabalhando de home office, 2 filhos. Então, assim, mesmo que as famílias tenham o equipamento, às vezes não é o suficiente. Ou, às vezes, os pais são médicos, eles não estão em casa para acompanhar, porque a gente sabe que a gente faz a parte pedagógica, mas precisa de um acompanhamento também, é uma parceria. Então, assim, a gente está numa situação muito complicada, porque cada caso é um caso. E vai acumulando, né, todas essas especificidades, a parte psicológica também, do se concentrar. E, gente, as faixas etárias, como eu falei também, varia muito essa coisa né, e como ter motivação e manter a calma numa situação dessa, né? Se a gente que é adulto já está com dificuldade, imagina crianças e adolescentes em formação. Então, assim, várias questões envolvidas. Aí a pergunta da Márcia é sobre o ano de 2020 estar perdido. É essa, né, Cássio? Eu acho... Vou colocar a pergunta dela aqui de novo. Aí. Sob esse conceito, podemos dizer que para a educação o ano de 2020 está perdido? Olha, é complexa essa pergunta, porque, assim, como a Manu falou, né, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes fica nessa de educação é passar conteúdo, que é um clássico da educação, né? Um clássico da educação né, formatada, como a gente tem aí há séculos. Mas também a gente tem que tomar... Essa coisa de falar que está perdido, para mim, se você olhar só como conteudista também, porque se você pensar em experiência de vida, e o que a gente está se esforçando, aí é que tá, nem sempre a gente consegue porque as condições, mas eu tenho certeza que todos os professores da rede pública e privada estão dando o seu melhor para mostrar para os alunos como tirar o melhor de uma situação terrível como essa. E isso, gente, é um ensinamento, e é isso que a Manu falou, a gente é muito mais do que o professor de passar conteúdo. E eu acho que é essa a nossa função nesse momento de pandemia. Né? E aí, nesse sentido, esse ano pode ser riquíssimo, porque olha o quanto de experiência de vida e de nos tornar humanos também, nas nossas atividades síncronas, né, nas lives, eu tenho notado que é muito, muito bacana você mostrar para o seu aluno que também a sua internet cai, que o carro do ovo passa, que a sua máquina de lavar enterrou e começou a fazer barulho no meio da sua live, que você está tendo insônia, porque a pandemia está te deixando sem dormir. Então, assim, a gente se aproxima enquanto ser humano. E aí, nesse sentido, para mim, está sendo importante estar trabalhando nesse momento, porque eu falo, gente, se eu estivesse sem trabalhar, acho que eu ia ficar consumida por essa coisa de pandemia. Sim. Então, assim, eu falo para os meus alunos, o meu momento mais alegre do dia é quando eu estou com eles na live. Né? Eu acho que todos nós que somos professores, a gente tem, né, essa relação que para nós é afetiva também, não é só para eles. E muitos falam também, nossa, realmente, sabe, por mais que seja chato entrar lá e fazer as atividades, mas é um momento que você tem, e é um mínimo de rotina, e é isso que é perigoso, né? Não cair nessa burocracia que a Manu falou, nesse fazer por fazer, mas ao mesmo tempo ter um pouquinho de rotina é importante para todos, para manter a nossa, né, a nossa saúde, para tentar manter um pouco dessa, sei lá, de tentar achar um ponto de equilíbrio. E uma coisa que eu estava comentando, né, com a Manu e com o Cássio nas nossas discussões, isso já é uma coisa anterior, não é só na pandemia.
Mas a escola é um dos poucos espaços de convivência social profunda, né? Então, quando a galera fala de, vamos fazer homeschool, não, porque a escola também é aprender a lidar com o outro, aprender a lidar com o mundo. E essa parte, o que acontece? Tudo que é problema social desemboca na escola. Tudo, é sempre, assim, acaba, não é que desemboca, fica evidente na escola, por conta desse convívio social. E aí agora não é diferente também. Então, vários momentos dessa pandemia, a gente percebe que a gente está estressado, não é com a tarefa que tem que entregar ou que tem que preencher, mas isso desemboca, entendeu? Isso materializa uma série de desigualdades, uma série de problemas sociais profundos que não são só da escola. Por isso, eu sou apaixonada por esse mundo da educação, porque eu acho que é isso, né? A gente traz isso, todos os problemas sociais a gente evidencia, né? Com todas as suas contradições, gente. Todas as suas contradições. Sim. A parte boa e a parte ruim, misturadaça aí, né? Sim, e a pandemia, né, o fato da gente estar trabalhando em casa, eu acho que agrava e deixa com muito mais visibilidade todos esses problemas que já existem na escola, né? Que nem você falou, os alunos são completamente heterogêneos, né? Mesmo na escola pública, né? Às vezes as pessoas pensam que, não, a escola pública só tem um tipo de gente, a escola particular só tem um tipo de pessoa. É completamente heterogêneo, né? Dentro de uma sala de aula, nós temos que lidar com diversas subjetividades, diversas identidades constantemente, né? E agora, nesse momento, esses problemas, né, essas crises todas, elas estão, assim, explodindo, né? Tanto para eles quanto para nós, né? Mas, assim, eu penso que cabe a nós estarmos mais tranquilos, né? Porque, afinal de contas, a gente, né? É a nossa função nesse momento, né? Mas, assim, o que eu vejo muito na escola pública, na verdade, é que os alunos, eles não estão tendo essa comunicação que você está falando, Joyce. Esse é um problema muito grande. Eu queria muito estar tendo, aliás, se tiver algum aluno meu, gente, por favor, participem das lives, porque como não é obrigatório, assim, não é obrigatório que o professor faça a live, porque já tem o aplicativo do Centro de Mídias e tudo mais, e eu acho correto também, porque muito professor não se sente confortável, afinal de contas, né, a gente não se formou para ser, né, blogueira, mas muitos alunos, assim, eles estão tendo um certo distanciamento, assim, eu tô sentindo que tá, sabe, a gente tá se afastando bastante. Eu acho que tá acontecendo justamente o contrário que você tá comentando. Isso é muito triste. Às vezes eu mando mensagem, eles respondem assim, oi, sabe, no WhatsApp, assim, eles não estão tendo esse contato, assim, acho que justamente por não estarem familiarizados com essas tecnologias, nem sempre, né, claro, a maior parte das pessoas tem o WhatsApp, mas assim, de repente falar com o seu professor no WhatsApp, para eles é algo um pouco estranho, justamente por essa proximidade, né, então eu acho que essa é uma barreira muito grande que a gente está enfrentando, né, na escola. Eu acho que, na verdade, a escola pública, ela está buscando ainda formas e meios, mecanismos de conseguir encontrar eficiência. Eu sinto que não encontrou e sinto também que vai acabar a pandemia sem encontrar, sabe? Porque tá tudo muito confuso, tá bem desorganizado, sabe? Justamente tá sem direcionamento. Aulas de ciências humanas não tá tendo, tanto que eu falei, eu comecei a gravar aula, eu fiz um canal de YouTube, que eu falei, gente, eu não posso deixar os meus alunos sem aula de sociologia, sabe, por tanto tempo, né, e eles nem sempre vão buscar sozinhos, provavelmente não vão buscar sozinhos, e assim, é um momento mais do que nunca da gente incentivar esse pensamento crítico, né, essa questão, assim, de você entender o contexto que você está vivendo, né? E entender que não é só uma questão de saúde pública, é uma questão política, econômica, histórica, né? Tem relação com várias outras diversas coisas. E também que ele entenda
que o fato dele não estar conseguindo estudar sozinho ou não estar conseguindo entender algumas aulas não é culpa dele também, sabe? É culpa de todo um contexto. O que você comentou agora também sobre essa questão da escola ser uma sociabilidade, eu acho assim, que é a função primordial da escola. É uma função, assim, muito primeira, né? Muito primeira mesmo, assim, muito essencial. Fazendo um complemento a respeito disso, eu vi um estudo hoje, né, que ele fala sobre a questão da interação social relacionada à aprendizagem. Então, a gente vê que quando tem menos conteúdo e maior interação social, que é no início, a gente tem uma aprendizagem lá em cima. E conforme vai passando ao longo do tempo, vai caindo essa interação social e vai aumentando a quantidade de conteúdo. Acho que vai de encontro com o que a Joyce falou, que a gente tem a escola hoje como um depósito de conteúdo. E a escola não é um depósito de conteúdo, né? Então, a gente vai percebendo que a aprendizagem vai caindo. É relacionado uma coisa a outra. Então, quanto maior a interação social, maior o índice de aprendizagem. E se a gente continuar tratando a escola como um depósito de conteúdo, cada vez menos a gente vai ter aprendizagem. Vai chegar lá no final de todo o processo escolar, a pessoa com índice de aprendizagem baixo, ela vai perdendo aprendizagem em vez de ganhar, que é uma coisa muito complicada, né? Sim. Até falando dessa questão, assim, a escola não deveria ser um depósito de conteúdo. Na prática, a gente sabe que acaba acontecendo. Eu, enquanto professora, há muito tempo estou tentando, né, trazer novas formas de ensinar, exatamente baseado no fazer, no interagir. E aí eu acabei desenvolvendo algumas coisinhas simples ao longo da aula, que funcionam e tal. Só que muito do meu dar aula é primeiro jogar a discussão e, a partir das respostas e da interação, conduzir a aula. E mesmo aqueles professores que, por mais tradicionais que sejam, quando você está falando, você está vendo a expressão facial do aluno. Então, ele às vezes não fala para você que ele não entendeu. A reação, né? Ele vai fazer uma careta. Ou ele vai uma cara de paisagem. Isso. E uma coisa que eu acho, não sei como é que foi para os demais, mas para mim foi muito cruel, porque nas lives, primeiro que não é todo mundo que interage, porque, gente, normal, todo mundo tem vergonha, né? Eu sou uma pessoa desavergonhada, mas é defeito de fabricação mesmo. Não posso exigir que todo mundo seja, né? Então, assim, alguns alunos botam no chat, abrem o microfone, mas não é todo mundo. E aí, mesmo na hora que você vai falar, você parece estar falando sozinha pro computador. É muito estranho. Né? Porque, e aquela reação, eu não sei se eles estão dormindo, se eles estão fazendo careta, será que o jeito que eu estou explicando é o melhor? Então, a gente que é professor também fica nessa insegurança por causa dessa falta de comunicação. E a Manu falou, aí no caso, ainda quando a gente não tem comunicação nenhuma, você não sabe se esse aluno está sofrendo violência dentro de casa, você não sabe se esse aluno está tendo o que comer, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente fica preocupado e, enfim. Então, passa milhões de coisas na nossa cabeça enquanto professor. Uma dificuldade muito grande foi que todo aquele esqueminha que a gente tinha de fazer uma aula menos conteudista, mais participativa e tal, primeira live que vai fazer, como é que você faz? Não tem como não jogar conteúdo, né? Aí, gente, foi assim, tentando erros e acertos. Agora, aí você vai pesquisar, olha isso, aí você vai se formar também, você vai pesquisar ferramentas que permitam a interação online. Aí eu achei algumas, e assim, gente, fui muito sincera para os meus alunos, tá? Agora, né, falei, gente, vocês topam ser minhas cobaias? Vamos usar essa ferramenta hoje? E você vai tentando, porque eu preciso dessa interação. Aí agora, por isso que eu tô falando, agora, encontrei uma ferramenta, outra ferramenta, aí você vai se ajustando. Sim, quando a gente se adaptar, vai acabar a pandemia. Mas, Manu, tem razão, eu agradeço muito os meus alunos, que eles são maravilhosos, e é uma questão também, às vezes, de repertório, né, de já ter feito isso em algum outro momento da vida. Sim. Te ajuda, gente. Exatamente. Eu vejo também que tem... Te ajuda. Eu penso que essa desigualdade entre as classes sociais, elas afetam não só financeiro, mas essa questão do capital, sabe, aquele capital cultural, de você já ter tido uma bagagem, né, e de familiaridade com aulas
online, né? Não é todo mundo. A pessoa pode ser rica, milionária, de repente ela não tem aquela familiaridade com determinadas ferramentas, nunca viu o pai e a mãe usando, nunca teve acesso mesmo, assim. Então, eu acho que muito além dos recursos materiais, também tem essa bagagem, né, intelectual, né? A gente das sociais sabe, né? É um pacote, né? É o material, é o simbólico, é o afetivo. Se você tirar qualquer uma, vai ficar manco, tem que ter tudo, né? Então, eu penso que essa questão é tão complexa justamente por isso, porque, de repente, na própria escola particular, pode ser que tenham alunos que não tenham essa bagagem, né, de acessar, de entender o conhecimento com essa linguagem, que é uma linguagem outra. Por mais que seja o seu professor falando na internet, é completamente diferente, é uma outra fonte, né? Não é aquela relação, né? Nossa, realmente. Eu acho que tem uma outra questão aí que a gente vê, é que a gente não está vivendo um ensino à distância, é um ensino remoto emergencial, né? Então, ou seja, foi uma consequência de tudo que aconteceu. Vai de encontro com o que a Joyce falou, que mesmo quem tem acesso, a família pode estar usando o notebook para trabalhar. Você tem uma divisão toda. A Manu falou sobre a questão do horário, que tem aluno acordando tal horário, o aluno não vai querer assistir a aula no horário normal, e a gente não pode querer cobrar coisas desse tipo, principalmente por causa da consequência da pandemia. Tem tanta gente vivendo tanto problema que está acontecendo, as pessoas estão com medo, as pessoas estão passando fome, as pessoas não estão podendo trabalhar, auxílio emergencial que não sai, enfim, a gente tem várias consequências. Mesmo o auxílio emergencial, o valor dele é muito baixo, então tudo isso influencia, né, e traz toda essa problematização maior ainda para essa questão que a gente está vivendo, né? Não é, se fosse um ensino planejado, alguma coisa assim, mas mesmo esse impacto, eu acredito que seja tanto na escola pública quanto na escola privada, porque não era nada planejado, né? Era uma questão. Até queria trazer. Vamos primeiro dar uma olhada nos comentários aqui do pessoal e as perguntas, e daí depois eu vou trazer um parecer do que está acontecendo aqui na cidade de Pedreira também, que eu conversei com alguns professores, conversei com uma diretora de escola para saber o que estava acontecendo. Eu vivi lá no cursinho, vi o que estava acontecendo lá, para a gente poder falar sobre isso também. Sim. Tem um comentáriozão aqui da Marina enorme, vamos lá. Acho que a grande questão que eu estou sentindo é de termos que cumprir a burocracia, trabalhando 3 vezes mais do que na escola, com muito estresse no início também, um pouco mais adaptado agora, porém complexo. Muitos professores que não têm computador e acesso, e o triplo de alunos está sem conseguir acesso também. A desigualdade gritou. Sim. Eu acho que... Quer falar? Eu ia falar para aproveitar o comentário dela e enganchar aquela questão da precarização do trabalho do professor que a gente falou. Eu ia falar exatamente isso. Sim. Então, eu penso que tem essa questão, né? Porque nós professores, nós não temos, nem todo mundo tem, a gente também não é obrigado a ter recursos, né? De repente, uma câmera boa, né? Um celular, um microfone, uma luz, até mesmo como fala? Um fundo, né? Agora tá com aqueles fundos, aqueles programas que ficam umas nuvens, muito estranho. O chroma key. Exatamente. E a gente, assim, nós fomos pegos de surpresa, assim, absurdamente. Eu também sinto um problema que a gente, pelo menos lá nas reuniões entre professor, coordenador, todo mundo, a gente está sempre falando do aluno, claro, óbvio, né, que é importante, mas em nenhum momento se pensa no professor, né, nesse problema que a gente também, nossa saúde mental, nosso estresse, afinal de contas a gente tem que estar bem para dar suporte para eles, né, além dessa precarização do trabalho, né, que a gente bem sabe, né? Que a gente estava até discutindo, né? Que é uma precarização que ela já estava vindo, e assim, de todos os setores, né? Não tem trabalhador que não esteja sendo precarizado, é um processo mais amplo, estrutural, que a gente sabe.
E o professor também, a gente já estava tendo, por exemplo, essas tecnologias, e, gente, eu gosto muito, tá? Eu uso bastante, mas todos nós, isso rompe com aquela divisão clássica que tinha de hora de trabalho e hora fora do trabalho. Então, a gente está respondendo coisa o tempo todo, o cérebro está ligado o tempo todo. E aí, eu já via reparando nisso, né? Então, você, sei lá, e nós das ciências humanas ainda, né? A gente está assistindo um programinha, a gente fala assim, vou usar isso na aula, isso tem a ver com, vou fazer uma aula de atualidades. Então, quer dizer, parece que a gente não separa, né? O que é tempo de trabalho, ainda mais professor que prepara a aula em casa, sempre fez isso, corrige prova em casa. Então, assim, essa mescla casa-trabalho para professor, ela já existia, ela foi aprofundada com a tecnologia, mas no momento que a gente está vivendo, está mais profunda aí. Então, a gente está respondendo mensagem o tempo todo. Como você falou, a gente se preocupa com o aluno, a gente está falando no WhatsApp com todo mundo. E é porque a gente se preocupa, mas ao mesmo tempo fica essa coisa, né, sem... E uma precarização que eu estava refletindo aqui, o professor tem várias coisas de não ter o reconhecimento social que merecia, a questão do salário, né, muito desigual, várias coisas, mas as poucas coisas que eram para muitos, né, não sei, mas para muitos professores que é bacana, que é o quê? O contato da sala de aula, né? A maior parte dos professores da sala de aula, o retorno, né? A gente perdeu o retorno, perdeu. E também uma certa, com muitas aspas, gente, mas uma certa autonomia. Por exemplo, a gente tem chefe, tem estrutura, que é uma desgraça, como todas as profissões, né? Digamos assim. Então tem que cumprir com o sistema, com conteúdo, com entregar nota. Mas dentro de sala de aula, querendo ou não, o professor é perto das outras profissões, uma certa autonomia. Você sabe o que você tem que ensinar, mas você escolhe as estratégias de ensino, né? Então, você tem ali aquela questão. Só que, estando preso nesse remoto, você fica, como eu falei, limitado por várias coisas que você já tinha desenvolvido. E mais, a pressão psicológica, cruel para todo mundo, mas para o professor, da exposição, como a Manu falou, né? Então, assim, você gravar aula, você fala assim, nossa, as famílias vão assistir minha aula. Será que mais alguém vai assistir minha aula? Aí bate aquela insegurança, aquele monte de coisa, né? Então, é um turbilhão de questões aí que o professor está enfrentando, né? E todo mundo adora adaptar com a educação, né, gente? É impressionante. Sim. É uma área que todo mundo sabe como educar. E aí, nesse momento que as pessoas estão aí vendo esse ensino remoto, nossa, aí todo mundo também quer palpitar de como devia estar fazendo. Exatamente. Aí fica perdido, né? Nossa, uma exposição assim surreal. Parece que você fica imaginando você dando aula e a família inteira assistindo, né? Parece que você tá num palco, assim. Julgando, né? A gente imagina que vai julgar. É uma coisa que é diferente, né? Ninguém estava preparado para isso, e tem aquela questão também que a Manu levantou, que professor não é youtuber, blogueiro, né? Tem todas essas coisas, não é todo mundo que vai se dar bem com esse tipo de situação, que vai gostar desse tipo de situação. E imagina você trabalhar como blogueiro, youtuber, que você tem que editar, e é o que a Marina falou, que aumenta o trabalho 3 vezes mais, né? 3 vezes mais, sim. E também tem uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, que é essa perseguição, né, ideológica, né, que está tendo no professor já há algum tempo, né, que o professor, como a Joyce falou, já não é reconhecido, né, e de repente o professor, né, de uns tempos para cá, ele começou a ser alvo de críticas, né, muito ferrenhas, muito pesadas, né. E isso, eu penso que agora, com essa exposição que a gente está vivendo, pode se agravar muito mais, né? Aí não aconteceu comigo, mas a gente fica pisando em ovos, né? Porque escola sem partido, não pode falar isso, não pode falar aquilo, pode ser, de repente podem cortar a sua fala e falar que você disse outra coisa, né? A Silvinha tá falando, na escola pública está todo mundo. Você tá lá exposto, né? E, sabe, esse projeto de que o professor, ele é uma ideologia, né? O professor fala sobre ideologia, o professor é comunista, e o professor faz isso, faz aquilo. Já está
já estava acontecendo essa perseguição. Aí agora a gente fica, né, de repente com medo, né, sempre com o pé muito atrás do que pode vir a acontecer. Pelo menos a gente das ciências humanas, a gente tem que pisar em ovos assim o tempo inteiro. E o acúmulo também, né? A maior parte das professoras são professoras mulheres que estão acumulando o cuidado com os filhos que não estão na escola, que muitas levavam junto, né? Ia na escola ao mesmo tempo, já levava os filhos. Então, estão com os filhos em casa, estão sendo professoras com toda essa carga emocional e de trabalho, e o trabalho doméstico, porque não pode sair para comer, né? Nem para comprar um marmitex, tem que cozinhar, lavar, passar. Então, esse acúmulo de trabalho também sobre as professoras, então toda essa questão de gênero também. Sim, com certeza. E o fato, né, da gente, assim, como você disse, nós ganhamos por um determinado tempo de trabalho que nós estamos dentro da escola. Embora a gente trabalhe diversas vezes em casa, né, agora a gente trabalha 24 horas e nós não somos pagos para isso, né? Então, assim, é uma questão que eu não vejo ninguém debatendo, assim, pelo menos não o governo, né? São questões que não estão sendo colocadas em pauta em nenhum momento, e são de extrema urgência, né? Eu penso. Sem falar na saúde física do professor, né? Porque você fica sentado 24 horas praticamente, né? Você pode ter algum problema, assim, né? Aquela de mexer a mão várias vezes, né? Que todas aquelas doenças e quem vai pagar por isso, né? Gente, eu tenho umas perguntas aqui, eu vou colocando na tela para a gente ver. Tem uma pergunta da Ellen aqui. Os alunos têm acesso às aulas? Vocês conseguem ver efetividade no conteúdo? A gente está conseguindo, como eu falei, fazer um trabalho agora que está ajustado, mas tem várias coisas envolvidas. Então, assim, se o aluno ele também tem um suporte para ter uma motivação, ou mesmo sem a motivação, entender também a maturidade, falar, não, vamos lá, mesmo sofrido, vamos. Então, assim, eu estou tendo lives. Aliás, gente, deixa eu fazer um parênteses, vou mandar um beijo maravilhoso, tem um monte de aluno meu na live. Então, assim, meus alunos, eu falo para eles são, assim, fantásticos. Perto desse mundo caótico, eu olho assim para esse público, eu fico maravilhada. Tem gente falando mal dessa geração. Acabei de fazer uma live de atualidades com eles. Falei, gente, vocês são ótimos, sabe? Eu vejo muita esperança, assim, porque a galera problematiza e tal. Claro, todo mundo? Lógico que não, porque como a gente falou, cada um tá passando uma coisa diferente em casa, tem apoios diferentes, questões emocionais diferentes. Mas, no geral, nossa, eu admiro muito os meus alunos, inclusive os pequenininhos, né? Porque eu dou aula de 9, 10 anos também, gente. Então, assim, tô acompanhando eles. É impressionante, muitas vezes, como eles estão lidando com isso, sabe? Mesmo pequenos, com autoridade, falando assim, eu faço as coisas. Às vezes tem bastante, mas daí eu faço um pouco hoje, um pouco amanhã. Eu falei, gente, a criança tem 9 anos, sabe? Falando uma coisa maravilhosa dessa, chuchuzinho. Assim, mas todo mundo? Também não consigo ter esse papo, como eu falei, com todo mundo, porque não é todo mundo que tem a mesma desenvoltura e tal. Mas eu estou, me surpreendeu que num momento ruim como esse, a gente consiga ainda produzir coisas. Claro, não é o ideal. Se a gente tivesse em sala de aula, seria melhor, sabe? Eu acho que aqui ninguém tem que tomar muito cuidado com isso, porque podem ser que usem esse ensino remoto para um projeto maior, anterior, de botar tudo em EAD. Não, pessoal, pelo amor de Deus, não é isso. A gente tem dois problemas disso tudo, né? Tem o problema tanto da precarização que a gente estava levantando, né? Que aí o professor vai ser mais precarizado ainda com essa situação de transformar tudo em EAD. E tem o outro problema das grandes corporações, que para eles o interesse é muito grande em assumir uma questão dessa da EAD, né? E a gente vai ter um desemprego em massa de professores, né? Que é um absurdo. Sim. E a gente sabe que só fazendo um parênteses, que fique bem claro que quando eu falo assim que a gente está conseguindo tirar o melhor, é por causa do material humano.
É por causa do investimento que famílias maravilhosas que nos apoiam, porque assim, a gente recebeu o Paulado, mas a gente recebeu um apoio maravilhoso de famílias, gente, que estão entendendo, entendeu? E apoiando seus filhos, e nanana. Então, famílias essenciais nesse processo. Os professores dando, assim, né, todo o emocional que tem, que não tem. Então, assim, o material humano é que está segurando as pontas nisso, e é isso que mostra que a educação nunca vai morrer. Porque é gente formando gente, isso é lindo. É o que a gente estava falando da interação social. A interação social não só do aluno-aluno, mas sim professor-aluno, né? Que nem você falou, esse material humano, você tem os professores que estão acompanhando de perto, com poucos alunos por sala de aula, que não é uma realidade que acontece na escola pública, né, Manu? Que a gente tem muitos alunos dentro da sala de aula, o que atrapalha bastante. Então, na escola integral, em específico, tem uma questão que eu acho muito interessante, que é o tutor. Você é tutora, você tem, por exemplo, eu sou tutora de certos alunos, os alunos me escolheram, e aí cada aluno escolhe um professor para ser tutor dele. Então, na escola integral tem esse diferencial que é extremamente interessante, que embora sobrecarregue um pouco o professor, né, você acaba tendo que ser assistente social, psicólogo, etc. Mas, por outro lado, eu vejo, uma eficiência muito boa nisso, porque você acaba tendo uma proximidade muito grande com o aluno, né, muito além da sala de aula. Então ele procura você em outros momentos, ele conversa com você, ele se sente um pouco mais próximo, assim, você cria laços muito fortes com ele também. E aí, por exemplo, eu tenho o meu grupo de tutorandos, né? E dentro desse grupo, né, eu consigo conversar com eles algumas coisas e tudo mais, mas tem essa questão. Alguns respondem, tem alguns que eu tenho o celular do tio, sabe, do vô, porque a pessoa não tem celular. E ela, muitas vezes, não tem internet fixa. Isso acontece muito, muito, muito na escola pública. Então, eu penso que a educação à distância, que é um projeto a ser incrementado, ser colocado, é um projeto que já está há muito tempo, né? Nas universidades a gente está vendo isso, né? Muitos cursos já fecharam presencial, aqui mesmo na Unifia, muitos cursos fecharam. E é uma precarização do ensino e é uma precarização do trabalho do professor, né? Porque tem aquela questão de um professor ficar lá respondendo no plantão de dúvidas 10 salas, e às vezes não tem nem sequer assim, um professor por disciplina. Enfim, é uma precarização assim, sem tamanho. Além do mais, a gente já imagina as consequências, né? Se imagina, já existe um número muito grande, né, de analfabetismo funcional no país, alarmante, né, e já gera consequências imensas, né, de analfabetismo político, enfim, falta de acesso a informações, né, não consegue interpretar um texto, de repente. Agora, imagina como que vai ficar se o ensino à distância ser implementado, a palavra que eu queria falar, ser implementado de fato, né? Na escola pública, então, é uma tragédia. Eu acho que esse comentário do Rafa, ele é bem entrando nisso, né? Uma das coisas que tem me preocupado na rede pública é a possibilidade do aumento da evasão escolar. E trabalho em uma escola estadual em Amparo, onde os índices de evasão já eram altos, e a própria Silvinha depois comenta aqui, exatamente, estamos perdendo uma galera. Eu acredito que com esse ensino à distância, esse ensino homeschool, esse tipo de situação, é exatamente o que vai acontecer. A evasão vai aumentar muito, né? Mas o contrário também está acontecendo. Muitas pessoas da escola particular estão indo para a escola pública. Porque, né, às vezes o pai pensa, de repente eu vou, né, tá tendo aula online lá, tá tendo aula online nas duas, então por que eu vou ficar pagando? Tá tendo também.
Eu não sei, acho que a Joyce poderia falar melhor. Você conviveu Não, alguma coisa? aí já, não, ainda não. Mas, na verdade, o problema da evasão que o Rafa e a Silvinha colocaram é que esses alunos não estão indo para outra escola, né? Então, assim, eles estão se afastando da educação, né? Isso que é problemático também. E claro que eu comentei dos casos, né, que eu falei que eu me sinto muito feliz com os casos de sucesso, mas também, claro, que a gente se preocupa exatamente com os alunos, porque o acompanhamento que a escola costuma fazer, esse tem que ser presencial. Então, assim, por mais que a gente veja, olha, o aluno não está participando tanto das lives, vamos ligar para ele, mas é diferente do olho no olho, igual você falou, você acompanha. A escola faz papel, muitas vezes, um papel social, de assistência social, né? Até a questão de ter psicólogos na escola. Eu acho que essa é outra discussão que estava muito em voga aí, e é imprescindível. A gente conta com uma psicóloga institucional que tem nos ajudado muito nesse momento. Então, assim, a escola, como a gente falou, vai além. E aí, você não ter isso, e não ter o presencial, né, o olho no olho, é complicado. Tem uma pergunta do Gabriel aqui para a Joyce. Joyce, como a rede privada vê as declarações do ministro da Educação? Olha, eu não falo pela rede privada como um todo, né? Eu falo como uma pessoa que trabalha na rede privada. A declaração do ministro da Educação, acho que ele quis dizer, não sei quais, né? Porque são vários. Acho que é em relação ao Enem. Ao Enem. Eu vou falar um pouquinho, a gente tinha comentado de falar um pouquinho do Enem. Sim. Eu até conversei um pouquinho com... tá. Depois a gente fala também da Gleice. Gleice, minha psicóloga, gente, participando também. Maravilhoso. Eu super apoio, os psicólogos são essenciais nesse momento. Então, assim, o ministro não querendo adiar o Enem, né? Essa foi a grande questão aí nos últimos tempos. A gente, trabalhando em cursinho pré-vestibular, tenta sempre manter o ritmo, claro, para também não perder o aprendizado que a gente já estava tendo, né? Eu acho que é muito isso. O ensino remoto principal ele tenta, pelo menos, assim, manter o que dá, né? Manter alguma coisa, o ritmo, para a gente não perder mesmo o trabalho, alguma coisa, uma linha. Não é igual, mas é isso. E aí, o que acontece? A gente continua, né, trabalhando, claro, de outras formas com os alunos. Quando o ministro falou que não ia adiar, eu fiquei pensando o seguinte, ele não falou das universidades públicas, porque você faz o Enem para entrar na universidade pública. Só que muitas delas também não estão tendo aula. Algumas estão com ensino remoto, mas outras não. Aí, olha a situação da universidade também. Ela vai ter que fazer ajuste no calendário para a turma que está 2020. Como que você vai receber os ingressantes 2021 se você está com a turma 2020? Então, olha como o ministro não está fazendo a gestão que ele deveria fazer, que é dar o apoio para as universidades para elas poderem fazer isso. Na verdade, não faz gestão nenhuma, né? Na verdade, nem ministro, né? É sinistro. Tem a questão da desigualdade, claro. E outra, aquela entrevista que ele deu para a CNN, ele falou, por exemplo, 94% de quem fez a inscrição disse que tinha acesso à internet. Só que é isso que a Manu falou, a maior parte da população não tem Wi-Fi, tem pacote de dados. Exatamente. Essa pergunta é muito capciosa, porque você vai perguntar, você tem acesso à internet? O jovem vai falar, tenho. Mas ele tem acesso a uma internet com um pacotinho de dados, gente, que se ele assistir um vídeo no YouTube já acabou. Como é que ele vai assistir uma videoaula? Eu tirei os dados da CNN mesmo. 42% dos candidatos não tem computador em casa, que é aquela questão que a gente estava falando do celular, que não é a mesma coisa você ter um computador para você estudar. Além disso, 25% não tem acesso à internet nem mesmo pelo celular. Então, não é basicamente o que ele está falando. De repente, assim, a pessoa fala que ela pode ter o acesso à internet, ela pode ir no vizinho, pegar o Wi-Fi do vizinho, alguma coisa assim, mas ela mesma ela não tem esse acesso, né? É uma manipulação de dados, né? Manipulação de dados. A gente pegar aqui em Pedreira, por exemplo, 20% das famílias estão cadastradas no cadastro único. São quase 1.193 famílias que recebem Bolsa Família aqui na cidade. Então, você pegando por essa situação, o que é prioridade? É a pessoa colocar uma comida dentro de casa ou é ter acesso à internet e esse tipo de situação, né?
Além do mais, eu até anotei aqui para eu não esquecer, mas 35 milhões de pessoas não têm água, que é o primeiro pilar do saneamento básico, e 100 milhões não têm coleta e tratamento de esgoto, que é quase metade da população do país. Então, a gente está falando do mais básico dos básicos. Então, como que você vai trazer uma questão dessa de acesso à internet e pensar em tudo isso, fora tudo aquilo que a gente... né? Fora continuar uma vida normal, uma agenda normal. Exatamente, né? Que era aquilo que a gente estava falando lá atrás, que a gente falou hoje mesmo, dessa questão de, no meio dessa pandemia, como que está a cabeça de todo mundo no meio disso tudo, né? No meio de uma pandemia, como que a pessoa faz vestibular? Como que a pessoa faz Enem? Sendo que você não sabe nem se você vai estar vivo até ano que vem, né? Muitas pessoas... No comercial mostrando, corra atrás. Mas, gente, você abre, ainda mais na era da informação que a gente vive, abre o mesmo, vamos pegar um cenário lindo, que a pessoa tem internet, tem celular, um cenário lindo. Aí ela abre o YouTube. Gente, por onde você começa? Exato. Não é assim, né? Não é tão simples. Não entende nada de pedagogia. Pedagogia é um propósito, é o objetivo de aprendizagem. Não é abrir qualquer videoaula e assistir em qualquer momento. Você tem que ter primeiro o objetivo de aprendizagem no horizonte para construir o caminho. Então, não dá para o jovem fazer isso sozinho, né? Claro, ele vai tentar fazer. Além disso, existe a prática, né? Até para nós, às vezes, é muito difícil você chegar, ligar o computador e começa a estudar. Não, tem todo um contexto, né? O espaço, a metodologia, né? Um cronograma de estudo que você vai adquirindo com o tempo. Eu, pelo menos, demorei muito para adquirir isso. Imagina, se eu tivesse com 15 anos hoje, eu jamais que eu ia conseguir ter essa disciplina sozinha, né? Então, é muito surreal, assim. Eu não sei se eles não veem ou eles não querem ver, né? Também tem essa questão. O Rafa falou alguma coisa sobre os alunos da zona rural, né? Tem alunos da zona rural, o aluno tem que andar muito para chegar em um ponto em que pegue sinal, se abrigar embaixo de uma árvore, apoiar o caderno no colo. As aulas dele no CMSP vão até 8h30 da noite. Então, imagina uma situação dessa. O CMSP é o Centro de Mídias de São Paulo. Isso, que os alunos estão tendo aula. Então, eu penso que, assim, essas desigualdades todas que a gente está vendo na situação entre a escola pública e a particular, ela vai refletir no Enem, que vai refletir no abismo social, né? Porque a gente bem sabe que a educação é uma forma, uma ferramenta, né, de diminuir um pouquinho mais essas desigualdades sociais, né, e econômicas, sociais, econômicas, enfim. Mas eu penso que, nossa, o Enem, ele vai ser assim, porque a escola pública, a gente ficou de férias, não sei se vocês sabem. No começo da pandemia, adiantaram as nossas férias, né, de julho e de outubro, que a gente também tinha uma semaninha, e aí a gente ficou de férias. Até, eu acho que para eles se organizarem e tudo mais. Então, os alunos da rede pública, eles ficaram bastante tempo sem acesso a nenhum tipo de aula. Eles ficaram, assim, não estava tendo aula no centro de mídias, os professores não estavam mandando atividade, e nem nada. E assim, eu tô falando numa situação, numa escola que é pública, só que, porém, ela é diferenciada, sabe? Ela não é uma escola rural, ela não é uma escola de periferia. Então, assim, apesar dela ser pública, ela é diferencial. E mesmo assim, eu vejo que, assim, eles fazerem o Enem esse ano vai ser totalmente diferente de fazer o Enem outro ano. Com certeza absoluta. Cássio, o Jefferson até perguntou, né? Então, como fazer essa questão, né, do aluno que não tem notebook e tal? Uma coisa que me preocupa, gente, porque nós já estamos pensando assim, a gente não sabe quando vai voltar, mas a gente já está parando para ver, assim, estratégias de como fazer um retorno, como acolher, né, porque vai estar todo mundo fragilizado, e como também pensar na aprendizagem. Então, assim, a gente já está queimando a cabeça com isso. Sem uma gestão
que veja isso, né, que encare com seriedade isso também, e é isso que deixa a gente preocupado, como eu falei, né, o MEC deveria estar muito empenhado em fazer toda essa parte, porque escolas do país inteiro, as redes estaduais, municipais vão precisar de muito apoio, porque a realidade das cidades são diferentes, dos bairros são diferentes. Então, assim, não ter uma gestão nesse momento, né, vai complicar muito, porque o retorno é o que deveria, a gente sabe que vai ser complicado, mas é o que deveria compensar, assim, tentar diminuir esse impacto, compensar esse impacto. Mas se a gente não tiver efetivamente um projeto, uma estrutura, um planejamento, é só desigualdade em cima de desigualdade se acumulando, né? Isso é muito. E a gente tem uma situação que, basicamente, o que está todo mundo vivendo é assim, está torcendo para passar a pandemia. Nenhuma política está sendo repensada, nada. É assim, vamos torcer, que daqui a pouco vai passar, vai voltar tudo ao normal, como se tudo fosse ser normal, né? Tem essa outra questão também. A gente só vai viver uma vida normal quando tiver uma vacina, que a gente não sabe nem quando vai ter. É lógico que a gente tem testes promissores e tal, mas, assim, que normal também, né, que a gente vai enfrentar, né? Então, basicamente o que eu sinto é que tá empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, que daqui a pouco a gente vai ter uma novidade e vai mudar tudo. Esses problemas todos, eu imagino que a gente está relatando, são problemas que já existiam. Eles não são problemas que surgiram no contexto pandemia, porém eles ficaram extremamente evidentes, né, dentro da pandemia. E assim como é exatamente isso que você está falando, Cássio, são problemas que, como eles ficaram escancarados, o correto, assim, o ideal seria que se pensassem políticas de Estado. Então, por exemplo, ficou extremamente evidente, né, para quem não sabia, né, porque também era uma coisa que muita gente já sabia, a maior parte dos alunos da rede pública não tem acesso à internet, né? Então, já que ficou escancarado isso, qual seria uma solução viável, né? Conseguir fazer, de repente, uma política de Estado, né, que fizesse com que esses alunos tivessem acesso à internet, não só para eles assistirem às aulas, mas para eles terem informações, né? De repente. Uma educação digital também, né, Madu? Não é só ter o acesso, mas saber o que fazer com a informação, usar, né, isso da melhor forma possível. É o que a gente estava falando de repertório, não é só, né, para não cair em informações falsas, aquela coisa toda que a gente sabe. A gente precisa fazer uma educação digital também, mas não estamos usando esse momento para isso, né? Sim, sim. A Gleice traz uma questão. Essa semana eu ouvi o depoimento de uma avó responsável exclusiva pela neta de 10 anos em escola particular. Ela de muito estresse e sensação de fracasso. Realmente não há homogeneidade entre os alunos de escolas particulares. E essa questão também é a questão da interação social, né? Quanto mais jovem o aluno né? E a pressão sobre as famílias também, que também não estavam preparadas. E aí, assim, não tendo um planejamento para a volta, né? Não tendo uma política pública, o que vai acontecer de novo? De novo, tudo vai cair nas costas das pessoas, dos próprios alunos que vão fazer das tripas coração, dos próprios professores que vão fazer das tripas coração e das famílias que também vão ter que fazer das tripas coração. Quer dizer, toda a falta de política pública, ela sobrecarrega demais as pessoas, né? Não é à toa que está todo mundo adoecendo, que está todo mundo esgotado, né? A Edna traz um contraponto e penso que hoje em dia o convívio social na escola está bem comprometido. Sou super a favor do homeschooling. Então, eu vi mais esse comprometido. O que seria um convívio comprometido? Bom, assim, nós assim, que estamos dentro da escola, né? Bom, pelo menos trazendo aqui, eu não vejo dessa forma. Eu penso que, muito pelo contrário, a escola salva. Ela salva muita gente, ela salva muito aluno, sabe? Tem muito aluno que às vezes sofre abuso dentro da casa dele, violência dentro da casa dele. Às vezes não tem pai, não tem mãe, ou o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, às vezes tem, enfim, diversos problemas, e a escola é um lugar que ele
consegue espairecer, ele consegue ter relações, amizade. Imagina uma criança, um aluno ficar dentro de casa 24 horas. Que horas que ele vai ter convívio social? Que horas que ele vai fazer amizade? Que horas ele vai conversar? Né? Assim. E a questão material também da merenda, né? A gente sabe Sim. que a merenda escolar foi uma das grandes políticas públicas para fazer o Brasil sair do mapa da fome. E é uma das coisas que está gritante também nessa pandemia, com as escolas fechadas, famílias de baixa renda relatando isso, que os filhos faziam a refeição lá e agora estão pressionando em casa, né, assim, o orçamento da família com essa demanda que elas não estavam preparadas e muitas perderam emprego, enfim. Então, tem a parte afetiva, tem a parte de apoio, de assistência social, de material. Nossa, a escola é um grande instrumento para tudo isso. Exatamente. A Marina está comentando aqui, hoje eu faço meu curso EAD, que corre de maneira mais tranquila, um módulo por vez, mas é extremamente impressionante. Toda vez que vou pronunciar o nome da minha atual instituição, sai o nome da instituição anterior em que era presencial. Por causa dessa conexão, talvez, né? A relação, o que o Cássio falou no começo, né? O afeto, ele tem parte muito importante no processo de ensino-aprendizagem, né? Se você não gosta do lugar, se você não tem relação, você não criou laço com aquilo, como que você vai aprender? Né? E o presencial, ele tem muito disso, né? Às vezes o aluno, nossa, eu lembro muito disso, às vezes você fala, nossa, eu não gosto de ser professor. Só que aí quando acaba, você fala, nossa, acho que eu gostava muito dele. Acontece, né? A Thalita, minha companheira, professora também, falando da falta que faz a interação com eles, porque a gente falou, gente, os alunos nos salvam também, né? Nessa pandemia, eles nos ajudam também. Eu acho que tem um lado bom que os alunos vão valorizar muito a escola agora, assim. Eu penso muito que, assim, eu vejo os meus alunos ficam, ai, quando que volta, professor? Chorando. Agora vocês querem ir na escola, né? Então, acho que vai ter esse outro lado. Então, e aí a gente podia aproveitar esse momento muito tá todo mundo valorizando a educação, né? Para fazer acontecer a educação, gente. Porque, né? Mas... Exatamente. E tem outra questão que eu vi alguém falando assim, eu não tinha nem parado para pensar. Muitos pais eram a favor do ensino à distância e agora eles já mudaram de ideia, né? Porque eles viram que não é tão simples, né? Tem muito pai e mãe surtando junto com o filho e vendo que a coisa não é tão simples, né? Vendo o trabalho do professor também, muita gente vendo esse lado, o quanto nós nos desdobramos, né, muitas vezes. A Stephanie também, o convívio dos alunos na escola fundamental, inclusive dentro dessa lógica conteudista. Às vezes o coleguinha faz aquela pergunta que o aluno tem vergonha de perguntar e acaba solucionando sua dúvida e coisas do tipo. Sim. Com certeza. Primeira live, eu olhando para o nada, todos os alunos escondidos atrás das câmeras, sensação de impotência. Você não sabe o que está acontecendo ali. Achei complexo. A Marina. Sim, bastante. Parece que você está falando sozinha, igual a Joyce falou. Dá um desespero no começo. Tem muitos alunos que continuam trabalhando, inclusive nos horários das aulas. Um rolo tremendo, a Silvinha comentando aqui. Real. Muitos trabalhando em setores que estão mais expostos ao vírus, né? Também com muito medo, provavelmente, né? Sim, sim. O Rafa comentando aqui também, o ensino à distância é planejado, bom ponto. Esse ensino emergencial não foi e parece que não está sendo, ao menos nas escolas públicas. Grande parte é foto de atividades enviadas por WhatsApp, e é exatamente o que está acontecendo aqui em Pedreira, que os professores nem estão trabalhando no planejamento desse conteúdo aqui no ensino fundamental aqui na cidade. Está vindo dos próprios coordenadores do conteúdo, enviando foto por WhatsApp do que é para... Alguns professores estão de boa vontade pelo WhatsApp, conversando com os pais pelo Facebook, mas tudo usando ferramenta pessoal. A prefeitura não está dando nenhum subsídio. No cursinho a mesma coisa. O cursinho foi assim, não vamos ter aula agora, daqui a pouco não foi se falado nada dentro do cursinho,
os professores começaram a fazer as ferramentas deles mesmo para continuar com o conteúdo com os alunos, porque não teve nenhuma instrução da Secretaria de Ensino, não teve nenhuma conversa com os professores do cursinho, e a mesma coisa está acontecendo de deixar os professores na mão aí no ensino fundamental também. Sim, não teve esse planejamento, mas eu não sei, eu pessoalmente penso que mesmo um ensino à distância com planejamento na escola, gente, é completamente inviável. É por causa da faixa etária, né? É diferente. Mesmo na graduação, se for um complemento, uma segunda graduação, uma coisa, mas o debate é muito importante para a construção do conhecimento. Eu também, é complicado. Utilizo de ferramentas EAD para fazer a reciclagem, saber mais coisas, mais conhecimentos, mas é diferente quando você tem autonomia, quando você tem, outra coisa. Assim, numa universidade, é claro que tem, assim, eu era totalmente contra, eu tive uma experiência de dar aula em ensino à distância em um lugar que as pessoas não tinham acesso, então eram ribeirinhas, eram população que não conseguia ir numa faculdade física. Aí eu mudei muito minha concepção nesse sentido, assim, de que pode ser que seja uma democratização do ensino em algum ponto, em alguns casos específicos, né, então a pessoa mora numa aldeia, ela mora em um lugar muito longe. Aí, ok, ela vai, ela consegue ter acesso, ela faz uma atividade no polo, depois ela volta, beleza. Mas assim, não tem como a gente generalizar que o ensino à distância é bom. Pelo menos eu não tenho essa visão de forma alguma. Tem um comentário aqui da Márcia: professores e professoras, todos guerreiros, jogaram no colo de vocês a solução do dia a dia dessa pandemia. O Mal também está perguntando aqui: vocês acreditam que a quarentena tem sido a melhor propaganda possível contra o homeschooling? Eu acho também que essa coisa do homeschooling assim, tem algumas famílias que são a favor, mas pelo menos, assim, na minha realidade, nunca foi a maioria, não. Porque a galera gosta também de ter um tempo... Deixar assim, o vídeo mais aquela... o Rafa fez um comentário lá, depósito de crianças, e é complicado, né, porque você acaba trazendo uma outra responsabilidade para a família, né, que é a responsabilidade da família cumprir uma parte do papel do professor, né. Sim. E também, assim, você perder, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está também sobrecarregando muito a educação das crianças. A gente esquece que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, como diz aquele provérbio africano. O individualismo exacerbado dessa sociedade está tratando assim, os pais, principalmente a mãe, né, a questão de gênero também, como responsável pela educação da criança, e aí joga para a escola num sentido muito de setor de serviços, né, de prestar um serviço, mesmo a escola pública, né, essa relação... Com certeza. Assim, então, eu acho que o importante é a gente discutir isso, que independente, a gente tem que ver a educação de uma criança como algo que é social, que é uma responsabilidade social, e a escola... E enquanto... é integral, né? É integral, isso respeita todas as dimensões. Está lá na BNCC, mas vamos ser sinceros, gente, como é que está isso na prática? E na prática das relações sociais, entendeu? Quando você vai se relacionar com a família, chega para se relacionar com a escola, ou a escola com a família, ou enfim, né? Como que a sociedade julgando tanto a escola quanto a família, né? Sim. Quantas vezes, assim, muitas vezes o que vai ficar para o aluno é essa parte mais afetiva, ou essa questão mais de como que ele vai desenvolver a autonomia dele enquanto cidadão, enquanto um indivíduo, né, crítico, que existe dentro de uma sociedade. Muitas vezes o que vai ficar na vida dele, o que ele vai levar realmente para a vida dele é isso. Não é a conta, não é a fórmula que ele vai lembrar, ele não vai lembrar do conceito. É claro que alguns sim, outros não. Mas eu penso que, pelo menos na escola pública, o que eles vão, em sua maioria, levar de construtivo, de fato, né, é essa questão.
dele se desenvolver enquanto ser humano mesmo. Por isso que eu fico tão crítica com essa educação, né, com esse planejamento de uma educação extremamente burocratizada. Bom, a Cássia está falando aqui, a participação dos alunos no ensino médio das escolas públicas está sendo muito baixa nessa fase de pandemia. Os alunos do terceiro ano serão muito prejudicados no Enem, infelizmente. Eu acho que isso está dependendo bastante de escola, né? De escola para escola. Eu converso com muitos amigos, cada escola está lidando de uma forma, cada escola tem um público, é o que a gente estava falando no começo, né? Heterogeneidade, cada escola tem um público, cada escola tem um método, uma coordenação, uma direção totalmente diferente, que nem isso que você falou do WhatsApp, de mandar foto pelo WhatsApp, por exemplo, na minha escola já não está acontecendo. Então, é muito diverso mesmo, é bastante diverso. O Valentim comentando, faz ciências sociais e tinha aluno gravando o professor na aula de Marx para postar no grupo de WhatsApp. Então... Valentim também é meu ex-aluno, gente, que orgulho. Beijo, Valentim. Aí a Marina vai na mesma direção. A gente se preocupava com câmeras na sala de aula por questão de vigilância e monitoramento do professor, e agora tem que gravar os vídeos e expor ainda mais. A gente que é de humanas tem que ficar o tempo todo cheio de dedos com o que fala, horrível. Sim. Tem razão. Essa é uma das questões que eu fico mais preocupada, na verdade. Mas... Gabi, minha aluna, acabou de falar da aula que eu acabei de dar sobre padrão estético. Um pouco antes dessa live. Belezinha. A Marina também, minha ex-aluna. Beijo, Marina. Ai, que Deus. Falou gente, tudo, essa é a alegria de professor, ó. Não é? Ai, que adoro. Falou tudo, Joyce. Essa é a minha prima que está na rede particular, mas trabalha e não só quem a motive e cuida de um irmão mais novo. O acúmulo dos trabalhos é exatamente uma constante desmotivação. Muita gente está cuidando de irmão mais novo, principalmente meninas, né, Joyce? Então tem a questão de gênero muito forte. Os meninos ficam jogando videogame, né? E as meninas ficam cuidando das crianças ou limpando a casa, fazendo comida, porque a maior parte dos pais não pararam, né? Então tem também essa desigualdade de gênero, como a gente falou, né? A pandemia ela escancarou todos os problemas, colocou tudo na nossa cara, só não vê quem não quer agora, né? A Gleice está comentando, os psicólogos escolares precisariam estar em parceria com vocês, professores e famílias e alunos. O Jefferson, nosso papel é muito importante nesse momento. O próprio aluno da escola pública não está preparado para o ensino à distância, o sistema tem que mudar, é tudo fácil e ao mesmo tempo parece impossível de ser alcançado. Exatamente. A escola pública tem essa questão, né, de que ela sofre um desmonte, um projeto, né, de precarização de longa data. Longa data. Não seria diferente agora, né? Não seria agora que eles teriam um investimento a mais na educação, né? O que a gente está vendo há muito tempo, corte de verbas, né? Corte de investimento na educação. Então, é uma bola de neve, sabe? É histórico, né? É uma precarização, é uma panela de pressão, na verdade, né? Porque uma hora é insustentável. Como já diria Darcy Ribeiro, né? A crise da educação não é uma crise, é um projeto. É um projeto. Exatamente. Aí tem um comentário aqui do professor Adriano. Parabéns a todos pela lucidez diante do momento caótico que vivemos. Essa nossa insistência e resistência fará toda a diferença. Muito bom acompanhar um bom debate. Ai, Adriano. Saudade, professor Adriano. Tem vários do João Alvarenga aí. O pessoal tá em peso aqui. Jardim Andrade em peso. Ai, saudade. Desculpa que eu cortei você, Manu. Vamos lá. Tem um comentário gigante aqui da Evelyn. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a questão da sobrecarga versus ameaças que os professores possam estar sofrendo. Infelizmente, conheço 2 professoras de escolas particulares que têm passado por essa situação, uma carga horária muito maior, demandas de atividades que consigam prender a atenção e fixação de conteúdo, intervalos de descanso reduzidos ou ausentes entre uma aula ou outra, salário congelado ou até reduzido. Eu vi a justificativa nesse caso
por recursos. Deixa eu achar onde está aqui o resto. Por recursos. Por recursos arrecadados, aí corta o resto aqui, também não aparece aqui. Gente, até um comentário que eu queria fazer. Tanto aqui em Pedreira os professores de música e de outros trabalhos que não são da escola convencional, eles tiveram um corte de jornada e quem era com contrato, tanto aqui em Pedreira quanto em Jaguariúna também aconteceu isso, acabou cortando o contrato dos professores, então os professores estão aí no meio da pandemia sem poder trabalhar. É uma situação bem complexa, e tem isso que não só a escola particular não poderia alegar uma coisa dessa, né? Uma situação que é dessa que a gente está vivendo, é complexo, né? É muito heterogêneo também, como a gente falou, gente, porque assim, a gente fala escola particular, mas tem várias e várias, né? Porque você tem escolas que são redes enormes, daqueles conglomerados enormes, e escolas pequenininhas, familiares. Então, muitas aí cortando e tal, por motivos diversos, a gente não sabe, né? Eu quero fazer um agradecimento público aqui ao Borinha e à Thaís, que são os mantenedores lá do Vila, que eles, mas por eles, né? Por terem essa paixão pela educação, nenhum corte, nada, sabe? Estão ali firmes e fortes. E toda a pressão do mercado, tipo, desconta, aquela coisa toda, que claro, a gente sabe que tem pais que são autônomos, tem famílias que estão sofrendo. Gente, sabemos, a escola tá, sabe, negociando, caso a caso, tudo mais. Mas, olha a situação também. Lembra que o Cássio falou dessa questão das grandes empresas. Nós temos grandes conglomerados educacionais envolvidos, inclusive, com pessoas, né, que estão esperando para abocanhar essas pequenas escolas que vão falir também, entendeu? Então, é um processo que aí é que tá, também não é um processo novo, esse processo das grandes empresas engolindo as primeiras, né, as pequenas, já estava acontecendo. Só que é um risco nessa pandemia. E aí, essa questão, o poder público vai, em qualquer área, né, ficam falando aí de economia, tá, e eles vão defender quem? Quais empresas, né? As grandes, né, para que elas engulam as pequenas. Então, também tem toda essa discussão, né, de que tem essa heterogeneidade que a gente está falando. Tem escolas e tem escolas. Foi o próprio comentário que o ministro da Economia fez em meio à reunião ministerial lá famosa, que para que salvar as empresas pequenas, né? Vamos salvar as grandes e tal. Uhum. E são as pequenas que mais empregam. Exatamente. São as pequenas que têm uma gestão, assim, claro, ainda a questão empresarial, né, porque daí enfim, mas ainda é uma visão diferente de um grande conglomerado que não tem relação nenhuma com aquela cidade. Às vezes eles põem uma filial ali, fecha ali, abre ali, não tem conexão nenhuma com a comunidade, não tem visão de educação, né? As pequenas empresas empregam 70% do emprego formal, então grande parte da população depende das empresas pequenas e não de grandes conglomerados, né? O Rafa está fazendo uma pergunta aqui, como os sindicatos de professores estão atuando no momento. Eu não tenho acompanhado de perto, não, como que está funcionando isso. Eu sou sindicalizada pelo Simpro, que o Simpro é dos professores que dão aula na rede particular, né? O Simpro Campinas, ele já tem uma atuação bem legal, assim, e ele está atuante, mas também na medida do possível, né? Os sindicatos também têm sofrido muitos ataques nos últimos anos, né? Então, às vezes, tem alguns decretos que permitem negociações individuais, por exemplo, que enfraquecem o papel do sindicato. Aí o sindicato entra em contato com a gente e fala assim, gente, nos consultem, a gente ajuda, né? Então, assim, eles estão também nessa maré, né? Tentando, pelo menos assim, o meu, né, sindicato. Aí eu não sei como é que tá o seu. Então, eles estão indo em direção a tentar pressionar, né? Por exemplo, essa questão do que é legal e do que não é legal de acontecer, né? Por exemplo, a gente vai chegar agora em agosto, não sei, né? Se voltar em agosto, por exemplo, querem tirar todos os feriados, por exemplo. Como assim?
Eu vi que está rolando muita instrução para o professor não deixar a aula gravada, tomar cuidado com essas situações por questão de uso da imagem, para tomar bastante cuidado com tudo que ele faz extra do que é o oficial, né? E também para a gente guardar as evidências, né? Guardar todos os documentos que a gente conseguir, né? Para de repente provar, né? Porque está tendo um problema, né? No sentido de que o professor ele tem que comprovar a presença dele entrando no centro de mídias. Mas o centro de mídias não funciona. E aí você tem que entrar no YouTube. E aí como que eles vão checar que você está presente, né, no YouTube? Não faz nenhum sentido, né? Então, eles estão atuando no sentido de orientar que existe muito assédio moral, né? Existe muito assédio moral. Nesse contexto, está tendo absurdamente uma coerção muito grande, né? Se você não preenche a planilha, você corre o risco de levar falta naquele dia. Sendo que a gente, né, tá usando recursos nossos. Tem dia que a minha internet não funciona. Tem dia que o meu computador acorda com a tela azul. Então, é complicado, né? Existir essa coerção, né? De você, se você não fizer isso, você vai ficar com falta, né? Como assim eu vou ficar com falta? Eu tô aqui presente. Eu não entrei porque eu não porque eu não quis, né? Então, o assédio moral, ele tá grande, mas como eu disse, varia de escola para escola. A minha escola, particularmente, tá bem, assim, compreensível, com bastante compreensão. Tá flexível também em alguns pontos, na medida do possível, porque eles também são pressionados. O problema da escola pública é exatamente esse, é uma rede, né, de coerção e de pressão na qual você não consegue ter acesso a quem está te pressionando, porque a escola é pressionada pela diretoria de ensino, né? E aí por aí vai. E eu penso que essa burocratização, né, que eu estou relatando para vocês é um dos maiores problemas da escola pública, né? Agora está mais evidente do que nunca, mas sempre foi um dos maiores problemas da escola pública. É muito papel, muito documento, muita burocracia, e você não consegue ir contra isso, sabe? E é uma burocracia bastante ineficiente, ela enrijece muito o sistema e ela é bastante ineficaz também. Então, agora, mais do que nunca, a gente está completamente aprisionado dentro de uma burocracia, porque a gente tem que seguir o currículo que é nos colocado, né? Então a gente tem que dar aula sobre aquele conteúdo, independente de qualquer coisa. Então o mundo está acabando. Só que a gente precisa seguir aquele currículo paulista e tudo mais. Então, dentro do possível, né? Cada escola tá lidando de uma forma bastante diferente, né? A minha escola ainda, né? Eu tô ainda tá conseguindo lidar de certa forma. Eu tenho um comentário aqui da Paula. Períodos difíceis, tenho 2 filhas em ciclos diferentes. Vejo que os professores estão se desdobrando imensamente, mas é bem difícil para nós que temos acesso por estar em um ensino privado ou provado. Fico imensamente entristecida pelos alunos que estão sem acesso. Aí depois ela fez um outro comentário aqui, e vejo por nós em casa que temos um nível de educação superior, estamos perdidos em dar suporte aos nossos filhos. Imagine esses pais que não tiveram a mesma oportunidade que nós, muito triste. É isso. O problema é que quarentena não é férias, a Marina comentando aqui. Má, tamo junto. A Edna, muita calma nessa hora, tudo vai passar. A Paula de novo, pois há falta de sincronismo entre Ministério da Educação, Estado e entidades privadas, que aumenta a desigualdade. Com certeza. Gabriel, e o Brasil ficando fora de todos os esforços mundiais, fora Bolsonaro, aqui todo mundo fora Bolsonaro, tá? Com certeza. Vou ficar claro. É isso aí, fora Bolsonaro. Vou fazer um comentário no começo da live, falar da minha placa maravilhosa, também presente de um professor de história maravilhoso, Piasco, beijo, Piasco. Foi presente, tá, gente? Ele que me deu.
Tá todo mundo querendo a placa. Você viu que até eu comentei aqui que eu ele queria a deu placa. presente para nós no Dia Internacional da Mulher. É assim, pessoal. Não é com florzinha, não. É assim que se homenageia. Eu reparei também esse livro atrás da Manu ali, ó, do Marx e Engels. Ó. Olha lá, eu tô enxergando bem, viu? Também. Gostou, né? Ah, referências. Gostei. O Ministério da Educação está da mesma forma, está corresponsabilizando estados e municípios, cada um faz do seu jeito. A Gleice, a volta tende a ser mais desafiadora do que o momento atual de distanciamento. Com certeza. Seria dificuldade de interação entre os alunos. Aquele outro comentário da Edna, de comprometida. Sim. Então, falando agora em específico esse comentário da Edna, então, Edna, às vezes acontece também que a gente tem uma certa ideia de que antes era melhor, que a escola era boa. Eu vejo muita gente falando isso. A escola tá perdida, a escola tá horrível, antes era bom, era ótimo, agora o aluno é horrível. Assim, eu penso que cada situação, cada contexto, né, cada momento da história tem as suas dificuldades, né? Às vezes os alunos, antes, não era todo mundo que frequentava a escola, era uma parcela muito pequena da população que frequentava a escola, né? Hoje, a população, não 100%, mas nós temos uma democratização do ensino muito maior. Isso gera também mais conflito dentro da escola, claro. Tem muito mais gente dentro da escola, tem muito mais pessoas. Também tem a questão da obrigatoriedade do ensino, né? Mas eu não vejo isso como negativo, assim. Eu não penso que a escola esteja perdida, que os alunos jovens são horríveis hoje em dia. A própria agressividade, né, Manu? Ela é sintoma. Então, por que esse jovem está sendo agressivo, né? A violência, ela é uma linguagem. Então, se ele está sendo violento, é porque violências estão acontecendo com ele. Então, é sintoma. E aí desemboca na escola, como eu falei, desemboca tudo na escola. Mas pelo menos a gente está vendo. E se a gente não tivesse esse espaço para ver, se vendo a gente já não faz nada, imagina sem ver, botando embaixo do tapete. Eu me preocupo com isso, sabe? Não é achar que tá tudo bom, mas é pelo menos a gente conseguir enxergar, né? Para atuar. Não é que não existia bullying, não é que não existia racismo, não existia homofobia antes. As pessoas simplesmente não falavam sobre isso. E quem sofria não podia falar sobre isso, né? Hoje, as pessoas elas podem falar, né? E isso é maravilhoso, na verdade, né? Eu vejo que o conflito, nesse sentido, é ótimo. Porque a gente consegue ver meios, a gente consegue ver caminhos para que isso se solucione. Eu não sei, eu sou bem otimista, assim, nessa geração que nem se falou, Joyce. Muito, muito otimista. Galerinha super visão, assim, muito diferente mesmo, muito legal. Visão crítica, né? Aqui tem um comentário também da Stephanie. Temos que levar em consideração que em muitos casos o ambiente seguro não é a casa, mas sim a escola. Tenho arrepio só de pensar em ensino domiciliar e que tipo de pessoa se beneficiaria disso. É complicado, né? Porque muitas das vezes a gente vê que o agressor está dentro da própria casa. Exatamente. A gente tem vários casos assim que a criança não tem afetividade nenhuma dentro de casa. Ela vai receber a atividade dentro da escola. É complicado, que conforme a gente vai conhecendo os alunos, a gente vai descobrindo essas histórias. E quando eu lecionei lá no João Varenga, eu conheci várias histórias desse tipo lá. Tem muita. Além disso, a gente tem que pensar quem se beneficia com a precarização do ensino, né? Quem que tem interesse que a população se torne mais ignorante, quem que tem interesse que a população não desenvolva um senso crítico, né? Então, assim, nada é por acaso, né? É que nem a Joyce falou, é um projeto, né? Um projeto. O Rafa fez um comentário aqui que a escola pública, com todos os seus defeitos, é ainda a melhor saída que precisa ser defendida a todo custo. Com certeza absoluta. É a mesma situação do que a gente está vivendo com o SUS, né? Toda essa pandemia escancarou a necessidade do SUS, a importância do SUS, que precisa ser defendida a todo custo também, da mesma maneira, né? Nossa, com certeza. Eu sou uma
super defensora da escola pública, assim, eu vejo como o espaço de transformação absoluta, é um lugar que precisa ser defendido com unhas e dentes, né? Assim como a universidade pública, né? Democratização do ensino. Educação é um direito, né? Antes de tudo. Exatamente. Tem um comentário do professor Adriano aqui: a escola nada mais é que uma célula da sociedade como um todo, com uma única diferença, a presença do professor. Isso faz grande diferença no todo da formação das crianças. O professor se sobrecarrega para suprir tudo que o sistema falha. Exatamente. A gente está contra a maré, né? Eu só complemento que eu acho que assim, todas as pessoas que efetivamente estão envolvidas, os alunos que realmente também se sobrecarregam, né? O outro relato do colega que falou que o aluno dele pega o caderno, atravessa, né, quilômetros. Então, assim, o aluno se sobrecarrega, o professor se sobrecarrega, e as famílias que também se sobrecarregam. Então, assim, se não tem política pública, pesa para todo mundo. Sim, com certeza. Ótimo comentário, Adriano. Companheiro de luta. A Paula faz um outro comentário aqui: a vertente que precisa ser consolidada é trazer equipes multidisciplinares para dentro da escola, pois, como sabemos, os problemas psicossociais dentro da escola é o grande desafio para as entidades públicas e privadas. Com certeza. Nossa, isso falta muito na escola pública. Muito, 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 muito. É uma das coisas assim, que eu acho que mais precisava, né? Um psicólogo, uma rede de apoio. Tem uma pergunta do Yukio aqui: e os estados que abriram mão do ano letivo? Simplesmente abriu mão do ano e as crianças ficarão sem se desenvolver cognitivamente? Essa é uma grande questão, né, de fato. A gente tem que, assim, o ensino remoto emergencial, ele é para a gente tentar fazer o melhor com a situação que a gente tem. Então, assim, não é para, né, achar que vai resolver todos os problemas, mas também não ter, como eu falei, né, você não vai ter esse apoio do professor, mesmo que minúsculo e que pontual, mas o quanto ele é importante, né, o mínimo de rotina, por menor que seja. Eu acho que é uma perda, sim, com certeza. Sim. Psicológica, cognitiva e de aprendizado mesmo, de transformar, né, de olhar essa situação por um outro ângulo, enfim, é complicado mesmo. É bem complexo, né, porque é uma contradição, né, por um lado que a gente critica, é melhor do que não existir. Eu fico muito assim nesse impasse, né? Eu falo assim, nossa, é horrível, ensino à distância, o aluno, aula remota, o aluno não tem acesso, não sei o que, não sei o que. Mas de repente, imagina se nem tivesse nem isso. Sabe, eu fico nessa contradição muito grande. Tem um comentário aqui do Acácio: as aulas presenciais são essenciais aos alunos, pois eles recebem afeto e acolhimento dos colegas e professores. Sentimentos que muitas vezes não tem na própria família. E olha que o Acácio, ele é um exemplo disso, que o que os alunos gostam dele. Nossa, é incrível. O Acácio, meu Deus do céu, os alunos gostam muito dele. Veja, o Acácio. Nossa, o Acácio, era difícil de concorrer com ele, viu? Nossa Senhora. É verdade. Aí o Henrique comenta aqui: eu acredito que a responsabilidade de educar é primeiramente dos pais e da escola como poder público de forma secundária. Se nós pais, tendo 1, 2 ou 3 filhos, já não damos conta, eu imagino para os professores que têm os 40 ou mais em sala, que não seja nada fácil. É fato que precisa haver uma parceria entre família e escola, mas nós pais não podemos jogar todo o fardo nas costas do ensinante. E isso é interessante também, né? Porque a escola, como a gente fala, é um espaço de interação social, mas não é só um espaço de interação social entre aluno, professor, aluno. Tem que ter esse convívio da família também. Isso é extremamente importante. Isso ajuda a essa construção do conhecimento, né? Para a criança, para o adolescente e para todo mundo. É aquilo que a gente estava falando no começo, né? Desse suporte cultural que o aluno carrega da família, né? É bem evidente o aluno que tem o apoio e incentivo da família, e não é nem financeiro, é realmente subjetivo, totalmente subjetivo.
O Rafa está comentando aqui, se retirarem os feriados para favorecer a produção, comprometem as atividades turísticas e culturais, ou seja, mais uma vez sacrificando a cultura em favor do lucro dos empresários. Né? Exatamente. E tem um comentário aqui da Angélica, concordo que a pandemia escancarou o que era varrido para debaixo do tapete e agora temos tudo exposto. Por isso que é o momento para tentarmos, dentro dessa difícil realidade, repensar e construir uma nova realidade, como vocês já trouxeram. Inclusive, a iniciativa de momentos como esse para debater esses temas é essencial. Parabéns a vocês que estão trazendo uma discussão tão enriquecedora. Obrigada por participarem, né, da nossa live. Um assunto adorando o pessoal super contribuindo com os relatos, aluna, professora, maravilhosa. Governo atual. O Rafa, parabéns pela live, Cássio. Joyce sempre maravilhosa. Manu foi uma descoberta ótima também, muito legal acompanhar o debate. Gente, eu acho que a gente... Bacana, gente, é que a gente se conhece de rede social, eu e Manu, e a gente nunca tido a oportunidade de bater um papo, eu tô adorando. Já a parte boa da quarentena é conhecer, mesmo que por live. Gente, essa é a parte boa da quarentena, né? Eu tô amando assistir live, eu tô amando. Nossa, é todo dia, 3, 4. Drauzio Varela com não sei quem. Ai, gente, essa parte é muito boa. E eu tô conhecendo gente muito legal também. As lives que o Cássio tá fazendo são muito boas. Parabéns. Tudo tem seu lado positivo. É claro que não é mil maravilhas, mas a gente tem que, né, se apegar a alguma coisa, senão a gente também não aguenta, né, gente? Eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente na live. A live teve bastante visualização, estou super feliz, super contente. A gente chegou a ter 50 pessoas ao mesmo tempo e mesmo já estamos aqui a 1h46 de live e ainda tem 41 pessoas direto assistindo ao mesmo tempo, né? Fora que vai ficar aberto depois para quem quiser assistir depois. Vai ficar aberto. Vou fazer uns recortes de umas falas aqui para postar também. E também, eu nesse mês de junho, estou pretendendo fazer 2 lives por semana, uma às segundas e outra às quartas. Então, quarta-feira já tem live também, os efeitos da pandemia na saúde mental, que legal. A Raquel da Silva, psicóloga, minha amiga, o Marquinho, que é bacharel em psicologia, nosso amigo também do coletivo Rosa Branca, e também companheiro de PSOL, Pedreira, e também o Pedro Manzi, que é psicólogo e companheiro do PSOL lá de Jaguariúna. Então, também quero agradecer o pessoal aqui do PT de Amparo, que estava presente na live, o pessoal do PT de Pedreira, que estava presente na live também, o pessoal do PSOL de Amparo, os companheiros lá de Amparo. Bastante gente. E o pessoal aqui do pessoal de Pedreira, que também está presente na live. Estou super feliz. Muitos professores, né? Alunos. Os companheiros do coletivo Rosa Branca. Aqui tá e tem mais pessoas mandando recadinhos aqui antes da gente ir para as considerações finais, daí depois a gente vai para as considerações finais. Deixa eu pegar aqui. Desculpa. O Du, acho que a inserção de tecnologias do ensino demorou para ocorrer, mas teremos uma nova realidade para lidarmos na educação. O Du também fez um canal do YouTube. Ai, Du, da hora. Muito legal. Está trabalhando uns materiais extras. Parabéns para sua mãe, parabéns pela live. Muito importante debater esses temas. O Ed, parabéns pela educação. Não conheço a Manu e vi que ela é tão boa quanto a Joyce e o Cássio. Vocês foram demais, abraço. Obrigada. Os pedreirenses descobrindo os companheiros de amparo. Nossa, mais do que nunca importante. Acabei de chegar, quero ver toda a live. Tenho certeza que foi ótimo. Obrigado. O Yukio também aqui, companheiro lá do pessoal de Amparo, grande músico. É um absurdo que esse cara toca. Parabéns pela live, pessoal. Amparo e Pedreira ganham muito com pessoas como vocês na educação. E você na música e na política com a gente aí, no pessoal. Meu seu parente também?
Seu irmão? É meu irmão. Ah, ele foi aluno da Joyce. Meu aluno. Ai, que legal. Ele comentou, ele amava essas aulas. A Márcia comentando que vai assistir. A Marina comentando aqui, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Cássio, Manu do meu coração, love you. Joyce, prazer, arrasaram. Obrigada. Minha aluna maravilhosa. Live chique demais, parabéns. A Camila mandando palminhas. O Tu, parabéns pela live. A Márcia, companheira aqui do PT Pedreira, parabéns. A Márcia também vai fazer uma live na sexta-feira. Depois, se ela quiser mandar um comentário aqui, eu já coloco o comentário para todo mundo ver. Legal. A Clarice, nossa companheira na luta contra a barragem. Clarice, nossa companheira, parabéns pela live. A Ellen mandou um fora Bolsonaro aqui gigante. Maravilhoso. E o Gabriel também. Não vamos esquecer, fora Bolsonaro. Fora. Enfim, a Manu caiu, acho, gente. Caiu. Manu, é só entrar de novo no link. Joyce, vamos para as considerações finais para a gente finalizar? Eu só quero agradecer mesmo esse espaço muito importante, e eu acho que é isso que move a gente, né, essa luta, esse companheirismo, e é isso, gente, são as pessoas, né, são as pessoas que fazem diferença nesse momento, é um apoiando o outro, aluno apoiando professor apoiando aluno, né, professor apoiando família apoiando professor, e lutando para que a gente não precise ficar sozinho nessa, para que a gente tenha um poder público, política pública, gestão, enfim. É isso, gente. Obrigada e abraço. Boa noite para todo mundo aí. Eu também quero agradecer a todo mundo que estava presente aí. Infelizmente a Manu caiu, não sei se vai dar tempo dela voltar para se despedir, mas ela com certeza iria agradecer a todo mundo que esteve presente aí. Ela foi bastante importante e enriquecedora para o debate. A Joyce também, obrigado, Joyce, companheira, que você vai ser figurinha carimbada nas minhas lives, já vi você. Quando você quiser. A Manu conectou, vai dar tempo dela se despedir, ela já vai entrar aqui, vamos lá. Oi, Manu. Voltei, desculpa, gente, caiu tudo aqui, não sei o que aconteceu. Imaginei. Então, Manu, se você quiser fazer suas considerações finais... Tá. Bom, eu estava pensando em concluir com esse comentário que o Edu falou sobre essas mudanças, né? A gente já estava precisando fazer mudanças, né? Como eu disse para vocês, a escola já era obsoleta, né? É um formato que eu sempre falo para os meus alunos. Se você entra num consultório de um médico do século retrasado, é completamente diferente. Agora, se você entra numa sala de aula do século retrasado e uma sala de aula agora, é igual, sabe? Então, assim, é um modelo que precisava já mudar, que precisa, né? Óbvio que não vai mudar do nada, né? A gente não vai chegar na escola e, de repente, totalmente transformado. Mas eu acho que a gente vai mudar muito a nossa perspectiva, a nossa forma de compreender o mundo, a nossa forma de compreender a educação. Eu, pelo menos, assim, eu tenho certeza que eu não vou mais me apegar tanto a papel, né, prova, sabe, diário de sala, ficar preenchendo papel. Acho que a gente também se redescobriu num processo desse. Muitos professores que eu conheço tiveram uma dificuldade absurda em conseguir fazer atividades online, de entrar nas plataformas, e conseguiram e ficaram super felizes. E agora elas provavelmente vão continuar usando várias plataformas, sabe, recursos. Então, eu penso que mesmo que a gente não fique com o ensino à distância, né, espero que não fique, a gente se redescobriu muito. E inclusive a nossa relação com os alunos, a nossa relação enquanto ser humano com todo mundo, de repensar a nossa forma de vida, a nossa política, a nossa economia, o quanto a gente consome em vão, né? A gente consome muita coisa sem necessidade. Eu sou muito otimista nesse sentido, de pensar que muitas pessoas estão repensando, né? E o quanto que esse sistema econômico é insustentável, né? Quando ele cria individualismo, né? Quando ele
cria essa fragmentação entre pessoas, entre seres humanos. Tanto é que as pessoas têm uma dificuldade absurda de conseguir se colocar no lugar do outro, né? Eu não sou grupo de risco, mas eu posso passar para alguém aquilo, e as pessoas tiveram uma dificuldade tão grande de pensar uma coisa básica. Ou seja, a gente vive um modelo de vida que não é adequado, né? E nem benéfico para ninguém. Então eu penso que a gente vai se redescobrir cada vez mais, e essas transformações a gente tem que canalizar, né? Discutir, que nem a gente está fazendo aqui, né? Então eu sou muito grata pelo convite, por conhecer a Joyce. Com certeza a gente tem que manter contato. Vamos, com certeza. Assim que puder encontrar pessoalmente, que esperamos que seja logo. Com certeza. Não, gente, quando puder sair, nós nos barzinhos. Com certeza. Eu conhecia a Manu já, mas assim, de trocar poucas palavras, a gente nunca conversou tanto, até, né, a gente tá conversando mais na live hoje do que a gente já conversou na vida inteira. Na vida inteira. É verdade. Mas, muito obrigada pelo convite, e é isso mesmo. Vocês ajudaram muito, colaboraram muito, a live foi muito enriquecedora por ter a presença de vocês duas, eu agradeço muito, agradeço todo mundo que estava presente aí. E reforçando, então, que quarta-feira tem outra live, 8h10 da noite, os efeitos da pandemia na saúde mental, que a gente vai... Eu vou ficar um pouco só assistindo essa daí, né? Porque vai ter o pessoal da área, eu não sou da área, mas eu vou conversar um pouco com eles e trocar essa ideia com eles e com as pessoas que estiverem acompanhando. Obrigado para todo mundo, até a próxima, um abraço. Obrigado, gente. Um abraço.